Do sertão ao bilhão, da escassez à abundância. Essa história que vamos mostrar hoje pro pessoal mostra que realmente no Brasil é possível. José Roberto Nogueira, que nasceu em 1965 na zona rural de Pereiro, interior do Ceará. A cidade onde ele vivia, gente, só tinha 5.000 habitantes, pequeníssimo. E a família dele, já ao contrário, era gigante. 11 irmãos que ele tinha. Tinham que cultivar o seu próprio alimento e não tinham energia. A energia só chegou lá nessa região quando ele já tinha já 16 anos de idade. Então imaginem a escassez que muitas vezes impossibilita a pessoa de querer algo a mais, né? De querer sonhar mais alto. A situação era improvável. Mas durante a história você vai perceber que a mentalidade de um homem que enxergava possibilidades, onde muitas pessoas enxergam escassez, mudou a história dele e de muitos brasileiros. Aos 15 anos de idade, ele já era a sua oportunidade e ele vai fazer um curso de eletrónica. E com isso, ele começou a consertar rádios, motores, eletrodomésticos, cortadores de capim e também fazer instalações elétricas. Então, já se diferenciou dos demais. Na sua infância, ele tinha o sonho de ter uma bicicleta e aos 16 anos ele conseguiu realizar esse sonho e conseguiu comprar uma bicicleta usada. E sabe o que ele fez nessa bicicleta? Ele fez tipo uma bike elétrica. Pessoal, lá no interior do Ceará ele fez uma bike elétrica. Ele pegou o motor de fazer uma farinha de mandioca, né? Fazer farinha e colocou uma hélice na bicicleta. Ele fez lá uma instalação que nem precisava pedalar mais. Fez tipo uma bicicleta, uma bike eletrônica, tipo elétrica. Então, para você ver que a pessoa ela não enxerga a escassez. Isso daí que a gente mostra. E quando todo mundo fala que não dá, que é complicado, aqui não tem jeito, a gente tá na roça, a gente tá sem oportunidade, tem pessoas ó pessoal, do zero, da escassez, ela consegue fazer uma bike eletrônica, que hoje você vê bike eletrônica onde? Ah, é cara ainda e tipo assim, pô, né? Eu vi bike eletrônica a primeira vez, mano. Eu vi lá em Portugal, aqui tem no Brasil também, mas eu vi mais lá em Portugal em 2020, mais ou menos aí, por aí. Começou a rodar e o cara fez daí, ó, 1900 e tais lá pra trás, pessoal. Engraçado, né? Pra você ver como que é a diferença, tá entendendo? A mentalidade. Uns enxerga escassez. O problema é escassez, falta de oportunidade. Aqui, cheio de gente falando, aqui no Brasil não tem oportunidade. E o cara faz uma bike elétrica. Uhum. Não, eu acho que tem muito aquela frase tipo assim, o Brasil tem que ser estudado pela NASA. Porque são esses brasileiros aí com essa criatividade além daquilo que é possível de imaginar, né? Então é top, gente. Estas histórias aqui são inspiradoras, né, amor? Aos 21 anos de idade, ele saiu da sua cidade de Pereiro e foi então para a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, com o sonho de trabalhar na Embraer. E imaginem só, ele conseguiu. E observem só agora a mentalidade do empreendedor. Mesmo já trabalhando lá na Embraer, ele precisava e queria juntar mais dinheiro. Então olhem só o que é que ele começou a fazer. Ele começou a vender equipamentos eletrónicos para os colegas. E ele começou a ser tão procurado que as pessoas já queriam comprar dele computadores. E ele começou a oferecer, né? Aproveitou o gancho da procura, né? Tem demanda ali, bora então, né? Vender mais. Ele bem poderia estar acomodado quando ele arrumou o trabalho da Embraer, né? Ficar tranquilo, porque ele com certeza deveria ganhar muito bem. Automaticamente ele podia já lançar o carro, a moto, viagem, curtição, rolê e tal. Mas o que ele quis fazer? A segunda fonte de renda. Isso. Empreender, fazer negócio, ver na questão do longo prazo, constância. Não ficar depositando toda a sua expectativa em uma empresa que ele de repente poderia ser mandado embora. Então, pensou no longo prazo. Você tem a percepção de mentalidade. Tá entendendo? Da mentalidade. Porque muitos brasileiros, quando entram numa multinacional, sabe o que eles fazem? Encerra a carreira, vou me aposentar aqui, vou ficar aqui pra sempre, tá entendendo? E essa empresa era o sonho dele. Então, ele tinha o sonho de trabalhar nessa empresa. Conseguiu e ainda arranjou mais fontes para além disso, né? Então, é incrível. E isso que eu quero enfatizar, a mentalidade. Porque, por exemplo, aqui na região tem várias multinacionais. Muitos brasileiros, sabe o que fazem? Entram lá e se dão por vencidos. Tipo assim, aposenta lá dentro. Não vou fazer mais nada na minha vida. Vou pegar agora, a empresa paga tal, final do ano vai ter PPR e tal, não sei qual sigla lá que fala, cada empresa tem um. E aí, pessoal, eu vou comprar o meu carro de não sei quantos mil, eu vou fazer viagem e tal. Aí, de repente, a multinacional vai embora. De repente, a empresa manda embora. E aí, acaba. Isso vai muito da mentalidade. Tá entendendo? Por isso que ele chegou onde ele chegou. Desde lá ele não se dava por adaptado pela realidade dele.
Você percebe que ele não entra na zona de conforto em nenhum momento. O que você percebe? Ele tá lá no interior do Ceará, no sertão, na roça, ele procura se informar, ele como a bicicleta usada faz a bicicleta ser elétrica, ele vem para São Paulo, entra na Embraer, em vez dele ficar acomodado lá, ele procura fazer algo a mais, então você vê o cara que ele não acostuma em ambiente. Se ele tá aqui, ele quer ser o melhor daqui, se ele vai para ali, ele quer ser o melhor daqui, se ele vai pra... E eu acho que é interessante, por exemplo, ele queria a bicicleta e transformou numa bicicleta elétrica, por quê? Porque para ele ir para a escola ele tinha que andar bastante. Ele pensou assim, nossa, era tão bom ter um transporte assim mais fácil de ir até à escola. E foi a partir daí que ele montou essa Alice não sei do quê, que nossa, nem precisava mais pedalar. Então foi através do problema que ele achava automaticamente e buscava ter conhecimento para achar a solução do problema. Então é assim que a gente tem que pensar, não focar nos problemas, mas sim na solução, na resolução do seu problema, do teu problema. A fonte de renda dele deu tão certo que em 1989 ele abre uma loja de computadores e fabrica também antenas parabólicas. E das antenas parabólicas ele mira em um rumo, e esse rumo ele acertou. E em 1997, o início da internet comercial no Brasil, ele pegou as placas de rádio, instalou com as antenas que ele fabricava e automaticamente ele percebeu que daria para ele propagar a internet a longas distâncias. E aí nasceu a famosa BrisaNet, que realmente ele foi lá para Pereiro, lá onde ele estava, lembrou das origens. Importante também. E levou a internet para esse povo. Cada vez mais ele se expandindo, ele teve que utilizar fibra ótica para poder alcançar e entregar melhores condições para outros estados. Então ele começou a dominar os 3 estados, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, fazendo preços acessíveis para a população, entregando TV, telefone, internet de qualidade, atendendo mais de 100 mil residências nesses estados. Em 2010, a BrisaNet já era a maior operadora de internet a rádio no Brasil. Ela tinha cerca de 30 mil clientes em 150 cidades do interior nordestino. Atualmente a BrisaNet conta com mais de 7 mil colaboradores, então em vários estados do Nordeste, o que é incrível. Para você ver que a iniciativa de uma visão diferente, lá de baixo, quando ele começou lá do interior, lá onde ele morava, trouxe hoje não benefício somente para ele, mas para mais de 7 mil famílias, pessoas representadas por trás dessas famílias aí, quanta gente que não tem, conseguiu mudar histórias. Tá entendendo? Gerar oportunidade para essas pessoas por uma visão diferente. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal, a mentalidade do brasileiro tem que mudar. O brasileiro tem muito potencial para várias coisas, só que precisa mudar a mentalidade. É isso mesmo. E para você ver o quão grande foi o benefício é você trazer a internet, que hoje em dia é a conexão para o mundo. A internet traz a possibilidade de você conhecer aquilo que era invisível, aquilo que não existia perante os olhos de muitas pessoas. Hoje você consegue saber o que tem na rua do Japão, rua tal do Japão, você consegue ver a rua lá. Conhece tudo, hoje você adquire conhecimento até o momento que você quiser. A internet tem alguns malefícios, mas a internet tem muito benefício se você saber utilizar. E isso que ele trouxe pro pessoal, pessoal da zona rural, pessoal que não tinha oportunidade, porque a Bíblia fala, mano, que o homem é destruído por falta de conhecimento. Então a internet, para quem quer, traz esse conhecimento. Então as pessoas de lá podem se informar, podem deixar de serem enganadas. Porque tem muitas pessoas que enganam as pessoas que não têm muito conhecimento. Então elas se informando, adquirindo conhecimento, muda a mentalidade também, muda a visão. É isso mesmo. E quando o plantio é positivo, a colheita não pode ser outra coisa, é positiva. Isso, segundo a revista Forbes, diz que José Roberto Nogueira tem uma fortuna estipulada a 1,7 bilhões de dólares. Se tornando assim um dos homens mais ricos, ou o homem mais rico do Nordeste, e um dos homens mais ricos do Brasil. Para você ver da onde ele saiu, irmão. Ele saiu da onde não tinha eletricidade. Isso. Talvez você tá com uma situação melhor do que a dele hoje. Você cresceu numa situação 10 vezes melhor do que ele cresceu. Tá entendendo? E você reclama. O cara cresceu, não tinha eletricidade. E aí? Olha a fortuna que o homem parou. 1 bilhão. Uma família bem grande também. Uma família de 11 irmãos. Tá percebendo? O insight, a reflexão que essa história nos passa é a respeito de uma pessoa que não olhou para as dificuldades. Família gigantesca, interior, sem oportunidade, sem eletricidade, pessoal. E mesmo assim, procurou gerar oportunidade. Muitas vezes você não enxerga a oportunidade, mas é necessário você gerar a oportunidade. Foi aí que ele iniciou lá a formação de eletricidade.
Foi aí que a formação de eletricidade começou a gerar oportunidades, da onde que ele estava andando muito de a pé. Para ele não andar tanto de a pé, ele comprou uma bike usada. Da bike ele fez uma bike elétrica. Ele resolveu a dificuldade dele, que era andar muito tempo de a pé para ir para a escola. Depois ele foi para a Embraer, realizou o seu sonho. Em vez dele, outro insight, em vez de ficar acomodado, pô, tô tranquilo, não precisa fazer mais nada, tô numa empresa grande, tô de boa. Em vez dele ficar tranquilão, o que ele fez? Segunda fonte de renda. Começou a estudar o mercado, a internet chegou no Brasil comercial. Em vez de ele ficar, não, tô tranquilo, tô ali em Embraer, minha loja tá bem, devia estar bem já. Mas não, procurou crescer, nunca acomodado. E aí foi o que aconteceu, pessoal. O homem mais rico do Nordeste, um dos mais ricos do Brasil. É isso, pessoal. Tudo é mentalidade. Não importa o local, você está numa terra próspera. Mas se você não tiver a mentalidade... Então é isso que a Altitude traz aqui para vocês, destaca com força que a gente fala isso. É mudança de mentalidade, gente. É a partir daí que as coisas começam a acontecer e de facto começam a mudar. Não fiquem à espera de que chegue a oportunidade. Gerem a vossa oportunidade e façam acontecer. Só vai depender de vocês. E de vocês vai começar a partir daqui. E começar a desenvolver. De resto é tudo, né? É isso, pessoal. Abreijos e até ao próximo vídeo.